Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos iniciar o livro de Êxodo e eu quero chamar a sua atenção que decidiu por esta jornada que os primeiros 15 dias do seu ano você tirou para meditar no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E você hoje vai iniciar o segundo livro da Bíblia. Estamos agora na sequência dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, né? A Torá. E nós vamos ver que ela ali tem o seu autor Moisés. E esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são a Torá, ela faz parte do Antigo Testamento. E como eu fiz no livro de Gênesis, vou fazer menção novamente do material do pessoal lá da educação cristã. Falei um pouquinho sobre esse material e eu amei esse material, eu adquiri e recomendei aqui no canal, né, as pessoas que tivessem interessada. Deixei o link, ainda está com preço promocional e você pode adquirir os mapas mentais. Ele traz, né, um vislumbre extraordinário, uma visão panorâmica de cada livro da Bíblia, ou seja, né, você visualiza apenas numa página todo o livro. Então vou fazer menção novamente, né, do Êxodo. Um resumo do livro de Êxodo, né? Ele foi escrito por Moisés, como eu já mencionei. Êxodo significa saída, são 40 capítulos, né? E o resumo desse livro é Deus que vai libertar o seu povo por meio de Moisés. Você vai encontrar isso de Êxodo 1 ao Êxodo 18. A aliança de Deus mediada por Moisés, que vai de Êxodo 19 ao 24, e o tabernáculo de Deus erguido por Moisés, que é de Êxodo 25 a 40, né? Tem também quando ele foi escrito, na data de 1446 a 1406 antes de Cristo, e nós vamos ver que ele vai retratar o período de escravidão do povo israelita no deserto, né? No Egito, a escravidão e depois, né, a peregrinação. E essa peregrinação, ela é em 40 anos. E o propósito desse livro? Confirmar a autoridade divina, a liderança de Moisés, a aliança da lei, né? As regras que é trazido sobre a adoração. Nós vamos ter 2 personagens principais, que é a figura de Moisés e o seu irmão Arão. Vamos ter aqui no livro de Êxodo os 10 mandamentos, né? Não terás outro Deus, não fará para ti imagem de escultura, nem prestará culto. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do sábado e o santifique. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o próximo e não cobiçarás. Tudo isso está aqui. E a gente vai ver também de uma forma muito clara Cristo no Êxodo. Como? Cristo no Êxodo. A libertação da escravidão para uma terra prometida, né? Apresenta uma importante metáfora sobre a obra de salvação de Deus através da história. O tabernáculo e todo o seu serviço apontava para Cristo, né? Aponta para Cristo no Novo Testamento. E o papel de Moisés, representou nesse livro também, aponta para o papel de Cristo, nosso resgatador. Então, muita coisa, né, nós podemos ver no livro de Êxodo. E você tem aqui isso de uma forma muito rápida, né, de uma forma muito bem elaborada nesses mapas.
E isso faz com que você embarque na sua leitura bíblica com todo esse apanhado de informações. Vou deixar o link mais uma vez aqui para aqueles que interessarem. E vamos prosseguindo da nossa leitura bíblica. Os descendentes de no Egito, né? Então aqui nós tivemos a morte de Jacó, depois a morte de José, e agora nós vamos ver esses descendentes de Jacó no Egito. São o nome dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, e cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Assé. Todas essas pessoas foram os descendentes que Jacó, né, por 70, foram 70 na verdade. E aí José, né, estava ali no Egito e foi o socorro. Faleceu José, a todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então você vê que do Gênesis para o Êxodo decorreu um lapso de tempo bem grande de se morrer toda uma geração. E aí nós vamos ver que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se, encheu-se aquela terra, né? E nós vamos ver que se levantou um novo rei sobre o Egito, e este rei não conhecia José, não conhecia a história, né? Tudo aquilo que aconteceu e como o Egito foi favorecido através da vida de José. E aí nós vamos ver que ele vai usar de sabedoria, né? Segundo o que ele achava, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, vamos usar de astúcia com ele, para que eles não se multipliquem, seja o caso de vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e pelejem contra nós na nossa terra. E aí nós vamos ver que foi colocado sobre eles feitores de obras para os afligirem com cargas, e os israelitas edificaram ao faraó cidades, celeiros e também Pitom e Ramassés, né? Então nós vamos ver que quanto mais os afligia, mais ele se multiplicava e mais ele se espalhava, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. E aí nós vamos ver que o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, tá? Dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, e se for filha, deixe viver. E a parteira, porém, temeram a Deus e não fizeram com que ordenava o rei do Egito, e antes deixavam viver os meninos. Olha só, então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso e deixaste vir os meninos? Responderam a parteira a Faraó: é que essas mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe constituiu famílias. Então ordenou a Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançai no Nilo, mas de todas as filhas deixai viver. Então nós vamos ver que aqui nós vamos ter no capítulo 2 o nascimento de Moisés, né? E ele foi lançado ao Nilo porque era uma ordenança de Faraó. Preste bem atenção. Foi um homem da casa de Levi e se casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, né, fez um cesto de junco, caleirificou com betume e piche, pondo nele o menino, largou
beirada do rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que deveria suceder. Desceu, pois, a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio, e vendo um cesto, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então disse a filha de Faraó: quereis que eu vá chamar uma hebreia para que sirva de ama de leite e crie o menino? E respondeu a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que coisa linda. Essa moça era Miriam, a irmã de Moisés, que vai chamar nada mais, nada menos do que a sua própria mãe, a mãe de Moisés, para cuidar desse menino que foi achado às águas pela filha de Faraó. E naquele dia, sendo Moisés homem, né? Então ele cresceu ali no palácio. Os primeiros anos ele cresceu com a sua mãe, e logo mais que ele atingiu a idade, ele foi trazido ao palácio e foi criado como filho da filha de Faraó. E naqueles dias Moisés já era homem, saiu a seus irmãos e via os seus labores penosos, e viu que um certo egípcio espancava um hebreu. E aí vai ser que ele vai tentar ali intermediar aquela situação, apaziguar aquela situação, e nós vamos ver que tudo terminou em morte, né? E aí nós vamos ver que ele, tendo voltado a Reuel, seu pai lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? E respondeu elas: um egípcio nos tirou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. Isso aconteceu com o encontro de Moisés, né, nas terras lá de Midian. Então, quando ele foge, ele é descoberto, né, que ele tinha matado o egípcio, e ele foge e ele vai para essa região, aonde ele encontra, né, as 7 filhas do sacerdote de Midian, e ele age com bondade para com essas moças, e logo a notícia se espalha, né? E aí nós vamos ver que Moisés, ele casa, ele vai ter filhos, isso é relatado, né? Moisés consentiu em morar com aquele homem, lhe deu a Moisés a sua filha Zípora, o qual deu à luz a um filho, a quem lhe chamou de Gesso, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam de servidão por causa dela, clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, levantou-se e lembrou-se da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E aí no capítulo 3 nós vamos ver, né, o Moisés tendo aquela experiência extraordinária da sarça ardendo, e a voz que o chamava, né, tire as sandálias dos seus pés, Moisés, porque a terra é santa. E aí ele tem esse encontro, Deus revela a ele os segredos, né, que estavam no seu coração sobre o clamor do povo de Israel, a necessidade, a urgência de uma intervenção divina naquela situação, né? Ele diz no versículo 7: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento, né? E aí nós vamos ver que ele fala que o clamor dos filhos de Israel chegou até ele, e também vejo a opressão que os egípcios o estão oprimindo, tá no versículo 9. E aí nós vamos ver que Moisés, ele se sente, né, incapaz dessa missão. Olha o que ele responde: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
E aí Deus fala para ele: eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois de haverdes tirado o filho do Egito, servirei a Deus neste monte, né? Então nós vamos ver que aqui vai iniciar, né, um novo tempo na vida de Moisés, o tempo em que ele vai ser chamado como libertador de Israel. E aqui nós vamos aprender muito, não só com Moisés, com Arão, mas com todos os momentos vividos por este povo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.